rapidinhas. O jornalista e escritor Guilherme Fiuza, bastante crítico ao petismo, afirmou em seu Twitter que o Nobel da Paz está entre Lula e PCC. A postagem se deu em resposta a uma matéria da Folha, que afirmou que favelas comandadas pelo PCC têm crimes menos violentos. A esquerda está tão louca que não é de duvidar que Lula realmente concorra pelo Prêmio Nobel da Paz com a facção criminosa. O procurador Vladimir Aras também respondeu à matéria da Folha em seu Twitter. Disse ele: as controvérsias são inúmeras. Conclusões desta ordem podem ser usadas indevidamente para legitimar ou normalizar os tribunais do crime e o completo domínio do PCC sobre favelas. Um Estado paralelo na segurança, que vive de violência e do crime, é capaz de reduzir a violência? E continuou: se é que isto é verdade, como o PCC e outras facções manteriam níveis mais baixos de violência nas zonas que controlam? Com justiçamentos? Mediante coação ou intimidação às populações locais? É provável que o medo imposto por eles e os tribunais do crime sejam fatores relevantes. Na semana passada, o filósofo Olavo de Carvalho comentou sobre os jornalistas Augusto Nunes e Felipe Moura Brasil, que deram voz a Gustavo Bibiano, ex-secretário-geral da Presidência, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, os jornalistas teceram fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao filho Carlos Bolsonaro, que foi responsável por blindar o governo das graves acusações que atingem Bibiano. Se o Augusto e o Felipe, a quem quero muito bem, me houvessem perguntado, eu teria lhes aconselhado: não se metam com o bebeanos. E complementou em outra publicação: raríssimos direitistas resistem à tentação de, mais cedo ou mais tarde, tentar mostrar à esquerda que não são tão direitistas. Olavo também criticou a imprensa. Ele disse que a mídia no Brasil não registra os fatos, ela os planeja e produz. Olavo, você tem razão. A deputada petista e líder nacional do PT, Gleisi Hoffmann, viajou para a Europa e tenta convencer os europeus de que o Brasil vive um golpe. Infelizmente, esse quadro só foi possível porque nós tivemos um processo de desconstrução de um governo progressista e popular, que foram os governos do PT. A líder petista, que continua defendendo o ditador venezuelano Nicolás Maduro, tenta denegrir a imagem do Brasil no exterior e vende o ex-presidente Lula como vítima da justiça brasileira. Tiraram Dilma num processo de impeachment fraudado, prenderam Lula para poder eleger Bolsonaro. A deputada está aproveitando sua passagem pelo continente para detonar a imagem do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O mundo, a Europa está nos vendo. E há uma preocupação muito grande com a situação que o Brasil enfrenta hoje. Um governo de extrema-direita que atenta contra os direitos humanos, atenta contra as questões ambientais, contra a população indígena, contra a nossa democracia. Segundo a parlamentar, conhecida como amante nas planilhas de propinas da Odebrecht, as outras democracias devem olhar para o Brasil para que não aconteça o mesmo com elas. Então, eu acho que o Brasil tem que ser olhado como um caso muito importante para que as democracias, as outras democracias se preocupem para que não aconteça a mesma. Buscando acertar em cheio na hora de investir? No Itaú, você tem taxa zero no Tesouro Direto. A mesma coisa. Falando em petista, o articulista e repórter Otto Dantas escreveu um artigo expondo a atitude irresponsável de senador do PT. O petista Humberto Costa, acusado de corrupção e conhecido como Drácula nas planilhas da Odebrecht, usou seu Twitter para acusar o governo de comprar deputados. Escreveu o repórter: o senador Humberto Costa é verdadeiramente um petista comum, ou seja, sem a mínima compostura. Era de se esperar algo mais de um sujeito formado em medicina. Beneficiado com artifícios esdrúxulos como foro privilegiado e a imunidade parlamentar, costumeiramente faz acusações irresponsáveis, desprovida de provas ou de qualquer dado concreto. É o tipo de pessoa que mede os outros utilizando a sua tacanha régua moral. Neste domingo, acusou o governo de estar comprando votos para aprovar a reforma da Previdência.
Enquanto o governo Bolsonaro gasta milhões para comprar votos de deputados para aprovar a reforma da Previdência, o esporte brasileiro sofre com o corte de incentivos. Na realidade, o esporte brasileiro sofreu muito foi com a roubalheira petista na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, quando bilhões e bilhões foram desviados pela organização criminosa, cujo comandante máximo está preso em Curitiba. Recentemente, Gilmar Mendes foi alvo de uma investigação da Receita Federal, que visava apurar indícios de corrupção e lavagem de dinheiro no patrimônio do ministro. Agora, conforme informa o Estadão, um projeto de lei que estimula limites à atuação do fisco vem sendo discretamente discutido entre ministros do Supremo e parlamentares. A aposta da Corte, segundo a informação, é o bom acesso que os ministros do STF têm com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Durante a cerimônia de posse da diretoria do Sindifisco, Dias Toffoli, presidente do STF, deixou claro o descontentamento com os órgãos fiscalizadores. Disse ele: qual seria o nível de detalhamento dessas explorações bancárias e fiscais cometidas pelo fisco no seu exercício legítimo de fiscalizar? E continuou: é extremamente relevante delimitarmos para dar mais segurança para a atuação do fisco e dos auditores da Receita. Segundo o blog do Josias, o ministro Gilmar Mendes teria reclamado de um lavajatismo que teria invadido a Receita Federal. Gilmar ainda disse que o grupo realiza investigações policialescas, que nada tem a ver com a Receita. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o fato de o partido DEM ainda não estar oficialmente na base do governo Bolsonaro é uma falha burocrática. Diz ele: como é que um partido que está sentado na Casa Civil da Presidência da República, na Presidência da Câmara, na Presidência do Senado Federal, no Ministério da Saúde e no Ministério da Agricultura não se declara base do governo? Não existe isso, não tem a menor lógica. Não acho que seja apenas base, acho mais. Acho que o partido tem responsabilidade, mais do que nunca, para se esforçar ao máximo para que todos os projetos caminhem e que tenhamos as respostas mais rápidas possíveis para que a sociedade comece a notar a diferença. E continua: não existe nenhum ponto do nosso partido que não seja em total sintonia com essas propostas que estão aí apresentadas. Não é apenas se declarar base de governo, além de declarar é trabalhar, arregaçar as mangas, buscar um entendimento. Um dos homens mais brilhantes que conheço bem sabe que a resposta é moeda, antes pequenina e redonda, hoje digital. Em outras palavras, moeda é tecnologia de troca. Como já dissemos em outras ocasiões, moeda é apenas um tipo de dinheiro, qualquer coisa, fato ou circunstância que faz alguém trabalhar para o trem ou entregar-lhe um bem. A moeda é um dinheiro garantido. O garantidor pode ser público ou privado. Exemplo, o Banco da Inglaterra ou a American Express. Com as novas possibilidades, a moeda pode não ter mais suporte material e ser apenas digital, um conjunto de impulsos eletrônicos. A moeda é, quase sempre, fiduciária, sem lastro em bens físicos. O Brasil é um dos únicos países, se não for o único, que tem a possibilidade de estabelecer lastro em comida, água potável e ou minérios para sua moeda. O resto é papelucho de teatro, ou do joguinho Banco Imobiliário. Tudo mentirinha no reino do faz de conta. A pressa na aprovação da reforma da Previdência é fruto da volúpia dos bancos. Não foi promessa de campanha e nem é oportuna antes do pente fino no sistema atual. Mas, se não for feita agora, com um ministro da Economia competente, arrojado e disposto a trabalhar duro, sem viés ideológico e sem ter rabo preso com as organizações criminosas que presidiram o Brasil por décadas, com um Congresso Nacional semi-renovado que está disposto a encarar o desafio e aprovar o que for possível, e principalmente com a maioria da população brasileira dando o aval necessário para que o Brasil saia do atoleiro, talvez nunca mais. E nunca mais é muito tempo. E até lá talvez não haja moeda de metal, digital, com ou sem lastro, com valor ou quantidade suficiente para pagar a conta. Remédio amargo é que cura a rebordosa.